santo livro aí, pegue aí, abra comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. Eu vou ler com vocês a partir do verso 1, tá bom? Mas antes de ler, vamos fazer a nossa declaração aqui. Vamos dizer com voz grande. Você vai declarar aí bem forte. Diga comigo assim, ó. Diga, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso, eu medito na tua palavra, de dia e de noite, para ser abençoado, para ser bem-sucedido. E sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Diz o texto sagrado na versão da tradução da Bíblia que nós usamos aqui como igreja, que é a Nova Versão Internacional. Tá bom? Se você tem outra versão, não tem problema, né? Porque não altera não. Mas nós usamos aqui, convencionamos a NVI. Diz assim, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Presta atenção, eu vou repetir. Jesus estava diante de uma grande multidão, né? As multidões que se reuniam eram numerosas, 3.000, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então faz uma conta aí, né? Se eram normalmente 3.000, 5.000, né? Homens, fora mulheres e crianças, quanta gente estava lá? Quanto? Em número, né? Às vezes 10.000, 12.000, 15.000, é muita gente, é muita gente. E diz que Jesus subiu onde? Subiu no monte, não é? Lá em Israel, eles têm um lugar provável, não tem como afirmar esse aqui, mas tem, esse lugar aqui, provavelmente, possivelmente, é o lugar onde Jesus, ele proferiu o Sermão do Monte. Mas eu vou propor aqui, né, uma coisa um pouco diferente, porque todo mundo, eu falei sobre isso já pela manhã, eu quero reforçar, todo mundo, eu tenho livros, né, e homens assim, sabe, homens de um alto quilate, gente assim, da mais alta habilidade, da mais alta capacidade, mas todos que você estuda, né, que você lê, eles falam muito parecidos, muito parecidos. É como se Jesus tivesse subido no monte ali, né, e Jesus usou aquele monte como uma plataforma, não é? E ele pregou para essa multidão e ele começou a fazer um sermão, né? Tanto que o texto, você pegar na sua Bíblia, vai estar escrito ali um subtítulo. Isso aí não é bíblico. O subtítulo não é bíblico, tá bom? Aquelas letrinhas pretinhas em cima, não é? Sermão do Monte ou Sermão das Beatitudes, né? Depende da versão que você está usando aí, não é? Então, já predispõe a gente a pensar dessa maneira, sermão. Mas, presta atenção, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e fez o quê, irmão? Ele sentou. Então vamos lá. Seus discípulos aproximaram-se dele. Os discípulos. Quem eram os discípulos, irmãos? Quem que eram os discípulos? Vamos lá, vocês têm que se resolver aí. Alguém falou aí os 12. Eram só os 12? 12 eram apóstolos. 12 foram separados do grupo de discípulos. Havia muitos mais discípulos, né? Quando Jesus envia, ele envia 70 discípulos. Enviou de 2 em 2. 2 em 2, 70. Lá em Atos capítulo 2, diz que havia 120 discípulos reunidos no cenáculo. Então, irmão, muda. Se você pensar num grupo de 12 em volta de Jesus, é uma coisa. Agora, se você partir da premissa que eram pelo menos 70 ou os 120 discípulos, diz que esses discípulos de Jesus, o que é um discípulo, irmão? Um seguidor. É um seguidor, alguém que anda junto, alguém que acompanha, alguém que está perto. Isso é discípulo, né? E esses discípulos, eles fizeram o quê? Eles se aproximaram dele. Se aproximaram dele. Eu quero fazer um desafio aqui para você, para toda a igreja aqui nessa noite. Meu irmão, vamos sair do meio da multidão? Amém, Central? Vamos.
Vamos nos tornar discípulos? Mas pastor, como eu faço para ser um discípulo? Vou falar bastante sobre isso. Nós estamos falando sobre a cultura do reino dos céus, do reino de Deus. Então, eu vou falar sobre discípulo, ser discipulado. Olha lá, mas uma característica aqui que diferencia a multidão do discípulo, está clara aqui, tá aqui, está estampada aqui. Qualquer um aqui consegue tirar essa conclusão, né? Tinha uma multidão, Jesus sobe e ele senta. Ele senta. E os discípulos, o que eles fazem? Tá, a Bíblia está aí para vocês lerem? Tá? O que os discípulos fazem? Então vamos resumir. Um discípulo se aproxima. Um discípulo anda perto. Um discípulo quer estar perto. Quer estar perto do seu Senhor. Meu querido, vamos sair. Vamos sair desse lugar de multidão, de longe, que só vai lá para ver o que vai acontecer. Central, presta atenção. Vamos sair desse lugar, né? Estou precisando de uma ajuda aí, estou precisando de um milagre, né? Lembra lá em João capítulo 6, Jesus dando uma apertada, mas deu uma apertada tão forte naquele povo, não é? Ainda bem que foi Jesus, porque, irmão, a Bíblia fala que Jesus, ele deu uma chamada, ele falou, vocês ficam atrás de mim, sabe por quê? Porque eu multipliquei os pães e os peixes e eu dei de comer para vocês. Vocês só estão atrás de mim por causa da comida que eu posso dar para vocês. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus fala, depois você lê João capítulo 6, anota aí, depois medita lá. Jesus fala, só que é o seguinte, vocês precisam entender que a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Eita! Diz que o povo, quando ouviu aquela mensagem de Jesus, eles desesperaram. Eles disseram assim, duro é esse discurso. Quem vai poder ouvir um negócio desse, uma mensagem dessa? Quem que pode ouvir? E sabe o que eles fizeram, diz a Bíblia? Foram todos embora. A multidão foi embora. Fala comigo, a multidão vai embora. Meu irmão, na hora do pega para capar, me perdoe a expressão, mas na hora que a coisa aperta mesmo, irmão, multidão, que só quer o benefício, só quer, tamo junto. Mas por quê? Irmão, é multidão, tamo junto, conta comigo. Será? Ela não tem comprometimento. Multidão, tá ali, vamos ver o que vai dar. Multidão, ela tá ali assim, só para receber. Agora, quando Jesus, ele apertou, diz que todos foram, lê o texto, todos foram embora. E aí os discípulos, o pessoal pensa que é só os apóstolos, os 12, não. Os discípulos, 70, 80, 100, 120, não sei, né? Mas entre esse número aí de 70 e 120, porque 70 Jesus envia, 70 discípulos, está lá em Mateus 10, e 120 que são os discípulos que depois da morte e ressurreição de Jesus estão no cenáculo em Atos 2. Então não sei, mas ali 70 a 120 estão ali, ficaram ali com o olho grande também, porque de vez em quando, irmão, a gente fica assustado. Você fala, vixe, o negócio tá apertando aqui, né? E o povo vai indo embora. E aí Jesus, irmãos, me permita usar essa expressão, ele teve a empáfia, né? Entenda quando eu digo isso, óbvio, que é Jesus, né? Mas aos olhos humanos, qualquer outra pessoa fala, quem que esse cara pensa que é? Jesus olha e fala assim, vocês também querem partir? Vocês querem ir embora? Vocês querem ir embora? É mais ou menos assim, a porta está aberta, aproveita. A porta está aberta. Diz que a porta, como que é mesmo o ditado? É serventia da casa, como que é? Não entendi. A porta da rua é imagina! Jesus fala, irmãos. Jesus fala assim, a porta da rua é serventia da casa. Em outras palavras, né? Estou aqui parafraseando, dizendo as minhas palavras. Mas é mais ou menos isso. Jesus fala, vocês também querem ir embora? Vocês também estão doidinhos? Vocês também estão achando ruim porque foi uma palavra muito dura? E foi mesmo, não é? E aí, você lembra? Pedro se antecipa ao grupo, não é? Pedro era um discípulo muito amado, né? Um homem levantado mesmo pelo Senhor para cumprir uma missão. Pedro se antecipa ao grupo e aquela célebre declaração, né? E que nessa noite você e eu, nós possamos fazer nossas, minhas, suas, as palavras de Pedro. Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna.
Eu vou repetir aqui, Central, não sei se você entendeu. Pedro, ele se antecipa ao grupo. Onde estão aqueles que vão se antecipar, vão falar assim, não, tô junto, não arredo, não volto atrás, não importa, tô agarrado. Pedro é aquele cara que se antecipa e fala assim, tamo dentro, tamo junto. Pode apertar. Lógico que depois ele dá uma balançada, porque isso faz parte, né, irmão? Todos nós temos os momentos aí de dificuldade, de fraqueza. Mas ele fala diante de todos ali, ele fala assim, nós estamos contigo, Jesus. Ele havia entendido. Você já entendeu, meu irmão? Você já compreendeu? Só Jesus tem as palavras de vida eterna? Só Ele é aquele que pode nos salvar, só Ele, não tem outro. Enquanto a gente tem outras opções, irmãos, de verdade, a gente fica batendo nas portas. A gente fica, né? Não, Deus, tudo bem, mas tem essa outra possibilidade aqui. Deixa eu dar uma tentadinha aqui. Ah, irmão, enquanto não ficar claro para mim e para você, que é Jesus. Jesus é o único caminho. Jesus é a única verdade, Ele é a única vida e ninguém vem ao Pai, Ele diz, se não for por Ele. Não tem outra opção. Não tem outra opção. É Jesus. Pedro disse, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, meus irmãos, presta atenção nisso. Os discípulos se aproximaram dele. E ele começou a fazer o quê, irmãos? Está aí? A ensiná-los. Discípulo tem que ser ensinado, irmão. Discípulo que não é ensinado não é discípulo. Discípulo é aquela pessoa que ela reconhece, que ela é um aprendiz, ela reconhece que ela precisa. Ela precisa de direção, ela precisa de ajuda. A gente não sabe, né? De vez em quando, eu tenho meu pastor, meu discipulador. Tem coisas da minha pessoalidade, da minha intimidade, que eu abro, eu converso com o meu pastor. Com o meu pastor, eu sou pastor. Eu tenho entendimento, tenho conhecimento, né? De vez em quando a gente se cata, eu e ele, porque ele tem menos tempo de pastorado do que eu. Ele tem menos tempo de ministério do que eu, e em termos, assim, entenda quando eu disser isso, né? Ele fica muito assim, dessa questão de conhecimento teológico, né? Porque eu sempre estudei demais, eu fico estudando, sabe? Aquela coisa. Ele fala assim, você sabe mais do que eu, ele fala. Eu falo, não. Você é o meu pastor. Você é o meu pastor. Eu decidi. Eu circuncidei meu coração e eu reconheci que ele é um homem de Deus, que Deus colocou na minha vida, e como colocou, louvado seja Deus pelo dia que primeiro ele veio aqui, mas eu estava desconfiado, assustado, ele deu um treinamento para nós aqui e tal, e demorou, mas o dia que Deus me levou, lá em BH, eu fiquei 22 dias na casa do homem, você sabe o que é isso, meu irmão? 22 dias na casa de alguém que eu conhecia muito pouco, mas foi Deus que fez isso, foi Deus, eu precisava, olha isso. E Ele é um instrumento de Deus na minha vida, me ajuda, me ensina, né? Às vezes eu ligo, às vezes eu mando mensagem para ele, eu falo, olha, me ajuda, me socorre, né? Ora por mim, ora comigo, né? O que você faz nessa situação? Qual que é o melhor caminho? Qual o seu conselho? Por quê? Porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Às vezes ele fala assim, eu não sei, vamos orar. Amém, igual eu faço com você. Quantas vezes o irmão vem para mim e fala assim, pastor, tal coisa. Eu sou sincero, eu não sei, eu vou dizer que eu sei se eu não sei. Não é? Como dizia na escola do professor Raimundo, se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei, e pronto. Não sei. Ele fala, né? Ele é humilde, é um homem assim muito humilde, mas ele tem sido um canal de Deus. Ou seja, me ensina, muito mais com a vida dele, me ensina com a vida, né? O pastor Iná, ele me ensina com a vida dele. O pastor Wagner também, não é? Mas meu pastor, discipulador, é o pastor Iná. O pastor Wagner também, né, mas é um outro tipo de relação. Né? Mas é lindinho ver ele cuidando de mim, ele tendo preocupação. Né? Eu contei para vocês, deixa eu contar. Uma vez eu fui viajar com o pastor Wagner, a gente estava ministrando vários lugares. Né? Olha como que é bonitinho. E aí a gente ia no carro, eu dirigia e tal, ele do lado. E ele queria perguntar, eu vi que ele queria falar sobre intimidade, sobre se eu sou um homem puro na vida sexual, como eu lido com dinheiro. Porque, irmão, essas são as áreas que todo mundo luta, sim ou não? Só que ele foi tão bonitinho, porque ele falava não falando. Ele foi rodeando
rodeando. E chegou uma hora, eu parei e falei, tá. Sabe aquela coisa assim, ser meio demorado, meio, né? Você, como diz o burrão lá, né? Oh, não tem essa competência toda, não terminei a quinta série. Aí, é um meme. Quem conhece sabe. Irmão, eu olhei e falei, ô pastor Wagner, só precisa rodear para perguntar não. Pergunta o que o senhor quiser para mim. Pergunta, pode falar. O senhor está falando, é nessa área aqui, o senhor está falando de fidelidade, de pureza na vida, né, sexual, essas coisas. Pode perguntar o que o senhor quiser. Ó, pastor Wagner, é assim, é assado e tal. Joia. Aí ele deu uma relaxada, aí perguntou da minha vida financeira. Que bom saber que tem gente que se importa com a gente, que se preocupa com a gente, né? Gente que cuida da gente, né? Só que isso, irmão, isso tem a ver com disposição do coração. Um discípulo, ele só é um discípulo quando ele se dispõe, quando ele diz assim, eu vou me dispor a ser ensinado, eu vou me dispor lá. E Jesus começou a ensiná-los, por quê? Porque eles eram discípulos. E aí, irmão, isso aqui é maravilhoso. Olha isso, olha o que Jesus vai dizer. São verdades tão poderosas, são verdades, irmãos, que isso aqui é o compêndio. Isso aqui é a suma da cultura do reino dos céus. Isso aqui é elevado demais, irmãos. Assim como tem a Constituição brasileira, a Carta Magna, né, que é para recorrer a ela, para dirimir, para explicar as coisas, aqui está a Carta Magna. Aqui está, meu irmão, sabe, a cultura, o manual. Se eu pudesse definir, imagina, quem é o Claudinei, né, para definir. Mas se eu pudesse definir o que é esse momento de ensino de Jesus para os discípulos, presta atenção, não é para a multidão. Jesus não estava falando com a multidão. Você que sempre pensou, acreditou que Jesus estava falando com a multidão, mergulha, pensa aqui, ó, Jesus sentou, irmão. Ele ficou em volta dele umas 70, 80, 90 pessoas. E Jesus estava sentado. Quando você vai falar para uma multidão, você fica num lugar mais elevado, você fica de pé, até por causa da questão do diafragma. Quando você senta, atrapalha a questão da tua fala. Atrapalha, você falar assim, ó, sentado, é mais difícil. Agora, aqui, ó, o teu corpo, não é? Isso tudo ajuda, eleva. Então, Jesus estava sentado, irmão. Jesus estava conversando com os 100 ali, os 70, 80, 100. E ele estava ensinando quem? Os discípulos. Ele não estava ensinando a multidão. Amém, povo de Deus? E Jesus começa a falar coisas maravilhosas. Lê comigo aí. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Diga amém. Irmão, isso aqui é um manual da cultura do reino dos céus. Isso aqui é um manual. Só que é algo tão profundo. E aí, para assim, sabe, corroborar com o que eu estou te dizendo, Jesus estava ensinando isso aqui para quem mesmo? Para os discípulos, não era para a multidão. Jesus estava ensinando para os discípulos. Se você sair daqui com isso claro na sua mente, se você sair definido isso aqui, dizendo assim, tem coisa que é para discípulo, não é para multidão. Multidão, irmão, você conversa, você abençoa, você ora, você ministra, Deus está aqui, Deus vai curar você, Deus vai te libertar. Joia! Jesus fez isso. Diz que vendo as multidões sentia compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Multidão não tem pastor. Multidão, depois você lê lá, Mateus capítulo 9, a partir do verso 35. Ele via a multidão, sentia pena, melhor a palavra não é tão boa, compaixão, sentia a dor deles. Por quê? Porque era gente ferida, gente exausta, gente quebrada, gente destruída.
Gente que não tinha pastor. Quem falou isso foi Jesus. A multidão, eles não tinham pastor. Eles não tinham pastor. E aí Jesus fala, puxa, a seara é muito grande. A seara é muito grande. Poucos são os trabalhadores. Vamos pedir para o dono da seara, vamos pedir para o senhor da seara, para ele levantar trabalhadores? Vamos pedir? Foi o que Jesus falou, foi a proposta dele. Sabe quem são os trabalhadores da seara? Você tem noção? Quem sabe aqui? Diga comigo, os discípulos. Porque é discípulo que gera discípulo, meu irmão. Sabe? Você que está aqui nessa noite. Se você não tem multiplicado discípulos de Jesus, olha aqui, vou repetir, grava isso na sua mente, mas no seu coração. Se você não está multiplicando discípulos de Jesus, talvez você não é discípulo. Você é multidão. Será que você não é multidão? Frequentador de culto? Frequentador de reunião? Está no meio da bagunça aí. Ah, o povo vai, vamos para cá. Mas você é um discípulo? Você é um discípulo, meu filho. Jesus está falando com você, Jesus está te ensinando as palavras de vida eterna. Será que Jesus está contando para você, olha aqui, os segredos do reino dos céus? Pega comigo aí, um pouquinho para frente. Evangelho segundo Mateus capítulo 13, versículo 10. Para corroborar. Esse aqui é chamado tiro de misericórdia, quando você apresenta uma teoria, quando você quer, né? Você quer trazer algo e você quer mostrar que é mesmo. Então, esse texto aqui vai mostrar para você que essa teoria que eu estou aqui propondo para você, irmão, ela é totalmente bíblica. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, do verso 10 e 11, só os dois. Vocês estão com a Bíblia aí? Eu faço questão que você leia. Eu faço questão que você examine. Presta atenção. Olha o que vai acontecer aqui. Mais uma vez, olha lá. Os discípulos fizeram o quê? Aproximaram-se dele e perguntaram. Discípulo se aproxima. Pergunta, irmão. Tira a dúvida. Não vai embora com a dúvida. Não fica com a dúvida. Não estou entendendo. O que isso quer dizer? Como assim? Isso é discípulo. Multidão, irmão. Multidão fica lá. Será que é? O que será que era aquilo? O que ele quis dizer? Multidão. Agora os discípulos não. São próximos. Discípulo é próximo. Olha lá. Aproximaram. Eles aproximaram. Eles deram esse passo. Quem sabe você vai ter que dar um passo. Um passo de fé. Se confiar. Eu sei que tem gente ferida aqui. Eu sei que tem gente que foi cerceada, foi machucada. De repente confiou em alguém, essa pessoa, ela não fez jus à sua confiança, causou mal para você, não é? E aí, você já ouviu falar? Gato escaldado. Gato escaldado tem medo até de água fria, irmão. Até de água fria. Deus o livre. De repente você é esse gato escaldado aí, Deus o livre, o que esse homem está falando? Porque já cometeram muito absurdo em nome de Jesus. Muita gente já foi vítima de manipulação. É verdade, eu reconheço isso aí, irmão. Não é? Muita gente já sofreu. Então, essa pessoa, ela fica, não é com um pé atrás. Ela fica com os dois pés atrás. Deus o livre. Deus o livre. Não é verdade? Mas os discípulos, eles se aproximam. Eles tiram as dúvidas. Olha lá, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram. Olha isso, presta atenção. Por que falas ao povo por parábolas? Por que você conta essas histórias assim? Sabe, essas metáforas? O que quer dizer essas metáforas? Por que você conversa com o povo? Sabe, leia-se aqui. Você sabe quem que é esse povo aqui? Quem sabe quem é esse povo? Fala comigo, multidão. Fala para quem está perto de você, fala assim, esse povo aqui é a multidão, meu irmão. É a multidão. Jesus falava com eles. Jesus contava parábolas para que ouvindo eles não entendessem. Mas por que Jesus fazia isso? Multidão. Eles não queriam ser discípulos. Sabe por quê? Porque o preço do discipulado, meu irmão, é alto demais. Viu? O preço do discipulado é muito alto. As pessoas não querem ser discípulos. Por quê? O preço é alto demais. Você lembra Jesus falando? Se alguém quiser vir após mim, tem que fazer o quê?
Está lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus conta a história ele fala do preço do discipulado. Você quer ser discípulo, meu irmão? Jesus falou, você quer ser discípulo? Você quer vir após mim? Então você tem que negar a si mesmo. Irmão, quem gosta de negar a si mesmo aqui? Ninguém. Não é da nossa natureza, irmão. Mas é. Se eu quero ser um discípulo, eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso tomar a minha. Você sabe o que é tomar a cruz? Quem entende aqui o significado de tomar a cruz? Quem entende? Tomar a cruz, meu irmão, é mortificar. A cruz é um instrumento de morte. É mortificar o eu. É mortificar o ego. É mortificar. É dizer não para mim mesmo, para as minhas vontades, para o meu querer. E dizer sim para a vontade de Deus, para o querer de Deus. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra como ela é feita nos céus. Isso é discípulo, irmão. Isso é discípulo. É quem está disposto. Escuta. O texto continua dizendo, olha a resposta de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele respondeu, é Jesus que vai responder. A vocês quem? Para quem que Jesus está respondendo? Para os discípulos. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Jesus está dizendo, discípulos, vocês têm um privilégio. Se você é discípulo, eu te digo, você tem um privilégio. O discípulo tem um privilégio. É um privilégio. Tá, meu irmão? Porque a você, discípulo, é dado conhecer coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem subiu e nem penetrou em coração humano. Não. São os mistérios do reino dos céus. São os mistérios do reino dos céus. Amém, Central? Agora, e eles? Eles estão aí. Estão perambulando. Está no meio aí. Joia. Quem sabe uma hora, né? Eles caem para o lado de cá. Quem sabe uma hora eles também falam, eu quero ser discípulo, porque ela está vendo o discípulo chegou. O cara chegou aqui na igreja, irmão, esses dias atrás. Todo lascado, todo quebrado, a vida toda embolada. E de repente, esse cara, ele avançou, ele cresceu. Não aconteceu assim, não dá nem para entender. É outra pessoa, é outro homem, é outra mulher. Por quê? Porque ele é um discípulo. Ele é um discípulo, ele se aproxima. Você viu? Nos dois textos, os discípulos, eles se aproximaram. Foram eles. Irmão, deixa eu dar uma palavra para você. Você que não está no pequeno grupo, está aqui conosco, né, ou visitando, ou já tem vindo há algum tempo, mas você ainda não foi para um pequeno grupo, é o melhor lugar para a gente estar, irmão. Porque o pequeno grupo, a célula, é lugar de discipulado. É lugar de caminhar junto. É lugar, irmão, da gente sentar ali, não tem ninguém melhor, não tem ninguém maior. Não, nós somos todos ali, estamos buscando a Deus, queremos agradar a Deus, queremos servir a Deus. Mas ali, irmão, a gente tem esse acesso um ao outro. Ali a gente se aproxima, ali a gente caminha junto. Então, célula, o pequeno grupo, é um lugar para as pessoas serem discipuladas. Sabe, a pessoa não sabe nada, não sabe, ela está ali, sim, desnorteada. Você fala um negócio, ela fala assim, eu não tenho nem noção do que isso significa. Mas ela é discípulo. Aí ela chega perto e você explica para ela, pormenorizadamente, detalhadamente, isso aqui, né? Isso aqui quer dizer isso. Porque tem umas coisas, né, irmão, eu procuro, não sei se você já notou, né? De vez em quando o pessoal até fala assim, você é muito esquisito, você é diferente. Né? Porque assim, eu tento, pelo menos eu me esforço, para eliminar assim, muito desse evangeliquez. Né? Eu falo meio rasgadão, você já percebeu isso? Né? Eu não fico aqui, amados irmãos e irmãs, nessa noite gloriosa, eu gostaria de lhes dizer. Não, eu falo meio português do dia a dia aí, eu converso com você. Né? Eu quero que você entenda. Eu quero que você saia daqui dizendo assim, eu estou entendendo, eu sei o que isso significa. E na célula mais ainda. Na célula, por exemplo, minha célula não posso nem contar o que acontece lá no legendário, lá fica lá. Né? Eu falo para isso aqui, vocês, pelo amor de Deus, se o pessoal de fora ficar sabendo essas coisas que eu falo aqui, porque é só homem, irmão. E eu tenho uma coisa que eu fico doido, é com homem mole, eu fico doido com homem, sabe? Eu falo, vamos? Então, assim, na célula a gente caminha assim, a gente caminha junto, a gente caminha próximo. Então, meu irmão, vai para uma célula.
Sabe, Central, eu tive uma experiência essa semana muito especial, muito especial. Eu saí daqui para ir participar de um treinamento, de um curso, estava com muita expectativa nesse curso, porque eu fui aprender com uma das maiores autoridades da igreja cristã evangélica do Brasil nesse tempo, o pastor Josué Valandro, não sei se vocês conhecem, ele é da Batista Atitude, lá do Rio de Janeiro. Deus me levou lá, irmãos. Sabe o que mais foi falado lá? Falou muita coisa. Nós somos, olha, uma coisa que me marcou muito, né? E eu já tenho esse entendimento, mas assim, eu luto aí com algumas práticas, eu luto para implantar algumas coisas, né? Então assim, lá, ele bateu muito, muito forte numa tecla só, sabe? O músico, a pessoa que toca uma mesma tecla, tim, 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 tim. Ele falava assim, unção mais gestão é igual a resultado. Não tem como. Unção mais gestão. Gestão, irmão. Gestão. Você acha que isso se aprende em seminário? Você acha que o seminário que eu fiz de teologia lá, que eu li um livro, uns catatal assim, que era mais grosso, eu falava, meu Deus, mas é mais grosso que a Bíblia? Por que é mais grosso que a Bíblia esse livro que você tinha que estudar? Você acha que falava alguma coisa sobre isso? Não, irmão. Só falava outras coisas. E assim, existe uma carência. E aí, fui lá, assim, aprender. E a coisa mais falada lá, a coisa mais ensinada, tudo convergia para isso. Ele falava sobre cultura organizacional. Fala comigo, cultura organizacional. Irmão, você acha que eu me senti como quando eu comecei a ouvir isso lá? Domingo passado, eu comecei essa série de mensagens. Nós estamos falando sobre o que, Central? Cultura, tá lá, ó. Cultura do reino de Deus. E aí eu chego lá para fazer um treinamento e o tempo todo batendo na tecla. Cultura organizacional. Cultura organizacional. Né? A gente sem perceber, sem saber, e eu falei domingo passado sobre coisas que vão sendo criadas, né? Vão sendo geradas, que se tornam cultura. E aí eu ouvi aquilo e falava assim, meu Deus do céu, eu estou falando sobre cultura. Vocês acham que eu sabia que eles iam falar sobre cultura, irmão? Não tinha a mínima noção. Eu tenho certeza que foi Deus. Deus me levou lá. Deus me levou lá. Por quê? Porque, irmão, nós somos uma igreja maravilhosa, amém, Central? Ó, eu tenho falado, tenho andado aí, o Brasilzão, de norte a sul, eu não sei bem os cardeais leste e oeste, eu não sei se eu vou para o leste ou para o oeste, mas do norte eu sei que eu vou, norte e nordeste, e sul também. Agora o leste e oeste eu não sei quem que é leste e quem que é oeste, mas eu ando Brasilzão aí, eu vou em tudo que é igreja. Eu vou em igrejas, assim, sabe, de tudo que é jeito, de todo tipo de confissão, né? Um dia eu estava pregando em Cuiabá, eu ia pregar em Cuiabá, preguei em Cuiabá, em algumas igrejas lá, mas ali ali é o quê? Ali é norte? Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. É norte, né? Centro-oeste, aí, ó. Não, tem professor de geografia aí, tem misericórdia de mim, né? Então, eu estava pregando lá, irmãos, e eu fui pregar numa igreja, que é uma igreja assim, que doutrinariamente ela foge aquilo que a gente acredita. O que eu fiz? Liguei para o meu pastor. Eu falei assim, ô meu pastor, então, o senhor mandou eu pregar nessa igreja aqui, e quem pode manda, quem tem juízo. Mas eles, irmãos, eles são muito comédia. O pastor Wagner, né? Ele nem sabe disso. Ele não tinha nem noção. Eu com essa coisa, né? Teologia, não sei o quê. Eu falei, então, meu pastor, porque assim, eles acreditam nisso e tal. E daí, o que eu faço? Aí ele pegou e falou assim para mim, ô pastor Claudinei, fala de Jesus aí, pastor Claudinei. Fala sobre célula, sobre o crescimento da igreja. Tá bom. Eu falei, então tá bom. E foi o que eu fiz. Eu estou dizendo isso porque eu vou em todo tipo de igreja, irmão. Até igrejas são doutrinariamente, teologicamente, diferente daquilo que a gente acredita, né? Eu já fui em igreja muito boa, eu já fui em igreja péssima, assim que você fala, meu Deus, que bagunça é essa aqui? Que coisa mal, sabe, tudo mal feito, não tem hora para começar. Mano, você chega lá e aí vai dando a hora e eu vou desesperando, né? Porque passa 5 minutos, você fala, agora vai começar.
Aí passa alguém, você fala, agora ele vai pegar o microfone e vai dizer boa noite. E não, aí passa 10 minutos, aí passa 15 minutos. Aí você fala, vocês estão de brincadeira. Estão de brincadeira. O que está acontecendo? Não é? Ai, irmãos, vai dando desespero. É verdade. Então, igreja boa, igreja ruim. Né? Igreja ruim nesse sentido. Então, assim, de repente Deus está nesse tempo nos chamando para nós mergulharmos nesse entendimento do que é a cultura do reino dos céus. A cultura do reino dos céus. Isso aqui é o texto aqui de Mateus capítulo, só que não é só Mateus, nós lemos do 5, do 1 ao 12. Você tem que ler todo. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Jesus explica tudo tintim por tintim. Jesus fala sobre esmola, como a gente faz para dar esmola. Ele fala assim, você não pode dar com a mão direita, né? A tua esquerda não pode saber, ou seja, não toca a trombeta, porque tem gente que vai fazer fala esmola ou termo qualquer outro, fazer uma ajuda, uma doação lá, alguma coisa. Aí o cara, ele está aqui com a câmera aqui ligada assim. Já viram esses negócios? Tal, não, Jesus falou, você fez isso, você perdeu, tá bom? Jesus fala sobre esmola, Jesus fala sobre jejum. Quando você for jejuar, não faz essa cara de coitado, estou morrendo, né? Jejua 12 horas, o cara vá, né? Aí fica com aquela cara, não estou aguentando. Jesus falou, não faz isso. Jesus fala sobre oração, ele fala sobre oração, ele vai falando sobre tantas coisas, né? Capítulo 5, 6 e 7. Mas para quem que Jesus está falando essas coisas mesmo? Para quem? Para os discípulos. Jesus está ensinando os discípulos. Jesus está discipulando. Ele está ensinando. Discipular é ensinar. É vida na vida, meu irmão. É falar assim, não filho, não é desse jeito não. Ô doido, você está doido, cara. Não faz isso não, isso vai fazer mal para você. Isso vai te prejudicar. Isso é discipulado. Era o que Jesus estava fazendo com aquele grupo ali, que não sabemos exatamente quantos eram. Mas, irmão, deixa eu te contar uma coisa e eu vou encerrar agora, o pessoal do louvor pode ver. Irmãos, aquele grupinho ali, que pode ser 70, pode ser 80, pode ser 90, pode ser 100, 110, 120, eu não sei. Mas aconteceu algo extraordinário. E Deus vai fazer a mesma coisa aqui na central. Vocês não entenderam? Eu vou repetir de novo, enquanto o pessoal do louvor está vindo. Tá? Irmão, esse grupinho não era muito grande não, irmãos. Porque não é todo mundo que quer ser discípulo. Tem um custo, não é fácil. Não é? Meu Deus do céu. Eu vou ficar no meio da multidão, porque na multidão a gente se esconde. Na multidão, meu irmão, não é? A gente está lá. A gente está escondido. Né? A gente toca conforme a banda, né? Tá tocando o axé, a gente dança o axé. Tá tocando o funkão, a gente dança o funkão. Isso é multidão. Agora, discípulo não. Discípulo, meu filho, para com isso aí, rapaz. Sarta fora desse negócio aí, isso não é de Deus não, rapaz. Isso aí é coisa do Satanás, né? Discípulo não anda nesse lugar não. Por quê? Porque é discípulo. É discípulo. Eu não sei se eram 70, se era 80, se era 90, 100, 110, 120, não é? Mas, irmão, algo poderoso aconteceu. E eu declaro, eu quero profetizar sobre nós aqui, Central. Isso vai acontecer aqui também. Vai acontecer. Porque discípulos geram discípulos. Discípulos multiplicam. Esse negócio foi tão poderoso que aquele grupinho ali, 12 apóstolos. Apóstolo é aquela turma lá. Ficou pronto e fechou o negócio. Existe um ministério apostólico hoje, mas não é como o ministério apostólico daqueles 12, tá? Existe um ministério, é uma função, é um lugar. Esse é outro assunto, está lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Você lê lá, você vai ter uma compreensão. Tá? Não existe mais negócio. Né? Até esse negócio do cara ficar usando título de apóstolo não é bom não. Ele pode ter um ministério chamado apostólico. Apóstolo é aquele que cria, ele tem uma visão, ele multiplica a visão, ele desbrava, ele vai onde ninguém vai, etc e tal. Mas assim, esse negócio do título não é legal. Não é legal. Isso gera mais barreira e mais resistência do que ajuda. Mas tudo bem, né? Isso é outra questão. Tá?
os 12 e aquele grupo de discípulos. 120, vamos colocar 120. Irmão, esse negócio dá certo. Multiplicou. 2000 anos, irmãos. 2000 anos se passaram. Você e eu estamos aqui. Por causa desse grupo. Por causa desses 120 que eu, não sei quem é. Alguns têm o nome deles registrado ali, né? Atos capítulo 6 fala de um tal de Filipe, fala de um tal de Estevão, que foi martirizado, garoto, morreu novo, não é? Ali, Atos capítulo 5 e depois lá no capítulo 10, 11, né? Vai falar de um tal de Barnabé, que era um discípulo, que discipulou Paulo. Olha isso, imagina, o cara discipulou o apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, foi discipulado. Teve alguém que cuidou dele, teve alguém que falou para ele, não é assim, rapaz. Teve alguém que acreditou nele, ninguém acreditava em Paulo. Paulo estava escondido lá, irmão. Estava lá, jogado ao ostracismo. Ninguém dava para ele um vintém, ninguém acreditava nele. Barnabé pegou, foi lá, viajou lá, buscou ele, falou, vem comigo, rapaz. Você vai ser muito usado por Deus. Irmão, como a gente precisa de gente que acredita no nosso chamado, acredita naquilo que Deus tem na nossa vida. Barnabé, tem nomes escritos ali. Nós não sabemos todos os nomes, mas esses nomes, eles ficaram eternizados e eles fizeram diferença. É por isso que eu e você estamos aqui. Fica de pé nessa noite, Central. Central, Deus está te chamando. Meu irmão, sai do meio da multidão. Sai do meio da multidão. Toma uma decisão aqui hoje, fala assim, eu quero ser um discípulo. Sabe por quê? Você leu comigo, Mateus capítulo 13. A multidão não conhece os segredos do reino dos céus. A multidão, meu irmão, não é dado esse nível de entrega. Não é? Para a multidão não, agora para quem é discípulo, é dado conhecer a cultura do reino dos céus. Jesus ensinou toda a cultura do reino dos céus para um grupo de discípulos. A gente só está meditando sobre isso, a gente só está pensando sobre isso nessa noite, sabe por quê? Porque esses discípulos, eles multiplicaram essa verdade. Esses discípulos foram multiplicando. Foi lá, pegou um, falou, vem cá, Jesus disse que quando você jejuar, lava o rosto, não faz cara de acabado não, isso é hipocrisia. Quando você for orar, você não faz igual os pagãos aí, que fica falando, repetindo as mesmas coisas, né? Ladainha, repete, não sai do lugar. Não. Não é assim que você ora. Não é assim, ficar usando de vãs repetições. Não é assim. Então, o discípulo, ele aprende. O discípulo, ele vai receber. Ele vai ser empoderado, né? Essa palavra da moda, mas ele vai ser ajudado. Ele vai ser conduzido, ele vai entender o que Deus tem para a vida dele. Ele vai entender que o propósito não é ele ser um frequentador de templo, um frequentador de prédio, não. É ser um discípulo, é fazer discípulos de Jesus, é transferir. Irmão, quando você transfere, quando você dá para alguém aquilo que você recebeu, isso só cresce na tua vida. Só cresce. Por quê? Quando você dá, o discípulo sabe disso. Dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, calcada, sacudida e transbordante, você vai receber. O discípulo sabe disso. Por isso que o discípulo abençoa. Por isso que o discípulo, ele ministra sobre o outro. Ele não retém. Pelo contrário, ele compartilha. Amém? O Senhor está te chamando nessa noite, Central. Sai do meio da multidão. Fala para ele, Senhor, eu quero ser um discípulo. Jesus não mandou a gente ir fazer crente, membro da Igreja Batista Central de Maringá. Jesus não mandou a gente ir e fazer frequentador de templo. Não. Jesus disse, ide e fazei
Central, o Senhor Jesus disse, Mateus 28:19, ide e fazei discípulos. Você quer ser um discípulo de Cristo? Vamos adorar o Senhor e eu quero orar por você, orar com você, em nome de Jesus. Pais, queimei as carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, queimei nas carroças e afundei meus barcos no cais. Eu deixo tudo, Declara, Central. pra te encontrar. Eu deixo tudo pra te seguir. Ao conhecer-te, eu percebi que eu não tenho pra onde ir. Que eu não tenho pra onde ir. Forte, Eu deixo tudo pra te encontrar. Eu deixo tudo pra te seguir. Ao conhecer-te, eu percebi que eu não tenho pra onde ir. Que eu não tenho pra Aleluia. onde ir. Foi bom. Uns eram pescadores, né? Deixaram a rede, deixaram o barquinho lá e foram andar com Jesus. Um outro era cobrador de imposto, né? Tal do o Mateus, cobrador de imposto. Era até uma pessoa, persona não grata, né? Já falei sobre isso aqui. Ele deixou um ótimo emprego, irmão. Imagina que doideira. Ele ganhava bem, ganhava muito bem. E era comissionado, né? Então assim, e eles faziam umas falcatruas ali e tal, judiava do povo. Ele largou a coletoria de impostos. Outro. E eles foram viver o chamado de Deus. Eu não estou dizendo para você largar o teu trabalho, não, imagina. Você precisa trabalhar, né? Se sustentar. Mas eu estou dizendo para você nessa noite que Deus tem algo muito maior do que viver só para ganhar dinheiro, irmão, para pagar conta. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um chamado para você. E tudo começa com discipulado. Seja um discípulo. Seja um discípulo. Seja um seguidor. Seja alguém que se aproxima. Irmão, se eu resumisse toda a palavra dessa noite aqui, toda a palavra, sintetizasse ela numa frase, sabe qual a frase que está no meu coração? Eu vou dizer para você: se aproxima. Se aproxima. Viu? Tem que se aproximar. Discípulo se aproxima. Discípulo chega perto e fala assim: não entendi. E aí? E aí, como que é? Como que não é? Isso é discípulo. Se aproxima. Você está numa célula? Se aproxima do teu líder de célula. Se aproxima. Ele não vai ser teu dono. Escuta aqui, líder de célula. Ninguém é dono de ninguém. O dono das pessoas é Jesus. Tá bom? Ninguém é senhor de ninguém. O único senhor é Jesus. O único Senhor é Jesus. Eu tenho dificuldade com esse negócio porque tem gente que acha que é proprietário das pessoas, é dono, tem gente que se apodera dos outros assim. Ah, isso aqui é meu pai, isso é doença da alma, isso aí é problema emocional, precisa de cura, de ajuda. Contei aqui uma vez, eu conversando com a pessoa, aí ele falou assim: o meu fulano de tal, um pastor, tá? O meu fulano de tal, eu dentro de mim na hora, me deu até um negócio assim: ele é dono da pessoa, ele é dono, o meu. Né? E eu conheço bem a pessoa. Eu falei: esse cara é doido. Pensar isso, ter esse tipo de mentalidade, isso é diabólico. Ninguém é dono de ninguém, meu irmão.
Mas sabe, uma coisa precisa ter. Nós precisamos criar aqui uma cultura de reconhecer que tem pessoas que Deus levanta para nos ajudar. Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida para ser bênção, para nos orientar, para nos dar direção mesmo, de Deus, é de Deus, ué, não é? Gente que caminha junto conosco, lado a lado, gente que é instrumento de Deus. Só que, irmão, escuta uma coisa, eu encerro aqui, o meu horário já venceu. Mas isso passa pela disposição do teu coração. É você que precisa se aproximar. Lê os textos, você vai ver. E eles se aproximaram. Jesus estava lá, e aí eles se aproximavam. Jesus estava lá, e eles foram para perto de Jesus. Jesus estava lá, e eles chegaram e falaram: ih, Jesus, tô com um rolo aí, que se eu contar para o Senhor... Fala, meu filho, diz logo, desembucha aí. Então, deu ruim. Jesus abençoava, Jesus orientava, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus resgatava. É isso. Chegava perto. Chega perto. Amém? Você está sendo chamado. Nós vamos encerrar. Fecha teu olhinho, todo mundo. O chamado não é para ser membro dessa igreja, não é para ser crente, é um chamado para ser discípulo de Jesus. Você quer ser um discípulo de Jesus? Você quer sair do meio da multidão, desse lugar, me perdoe usar uma expressão, mas insosso? Que lugarzinho sem graça, que vidinha mais ou menos. Se tá bom para você, eu vou fazer o quê? Eu não posso te forçar. Mas eu olho para algumas pessoas e falo: puxa vida, essa pessoa, ela podia avançar tanto, mas não quer, irmão. Eu já errei demais, porque eu quis quando as pessoas não queriam. Só deu errado, só deu ruim. Você quer e a pessoa não quer. Isso até me atrapalhou, porque eu me frustrei tanto, que de repente chegou uma hora que eu fiquei meio fechado, sabe? Fiquei meio endurecido. Hoje, o Senhor está te fazendo um convite, um chamado. Ele está dizendo: você quer ser discípulo? Você quer ser meu discípulo? Você quer ser alguém que vem para perto? Você quer ser alguém que vai dispor o coração para aprender? Vai ter um coração humilde, vai ter um coração disposto a aprender, a ser ensinado, a ser ajudado, conduzido, a ser às vezes até disciplinado, porque o discípulo às vezes vai ser disciplinado, tem que chamar atenção. A gente não pode falar só o que quer ouvir, a gente tem que falar a verdade. O que está faltando às vezes é um pouco disso. Não, a gente não fala, a gente tem medo, a gente pisa em ovos. Agora, se você que está aqui, você está disposto a entrar num nível de entrega, um nível de disposição de mente e de coração para ser discípulo, para ser ensinado, para ser conduzido, para ser alguém que vai avançar naquilo que Deus tem para a sua vida, alguém que não vai ficar estagnado, gente que passa ano, entra ano, sai ano e não cresce, não avança, não muda. Não! Você diz: eu não quero isso para a minha vida. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Eu quero orar por essas pessoas. Eu quero abençoar você. Você quer ser um discípulo? Você quer ser tudo aquilo que Jesus criou você para ser? Levanta a tua mão bem alto aí. Porque o levantar das mãos fala de disposição. Fala de disposição da mente, disposição do coração. Levantar da mão fala de uma confissão do coração, mas que se manifesta para fora. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessá-lo diante do Pai. Então confessa aí agora, diga: eu quero ser um discípulo, eu quero sair do lugar, esse lugar da inércia, eu quero sair do meio da multidão, eu quero sair desse lugar que não chega em lugar nenhum, e eu quero me tornar um discípulo. Eu quero ser um discípulo. Eu quero crescer. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Espírito Santo, faz uma obra poderosa aqui na tua igreja. Ah, Senhor, não sou eu, é o Senhor. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Espírito Santo, vem aqui. Espírito Santo, trabalha na vida, no coração e na mente de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a avançar. O Senhor deu uma palavra para a gente que esse ano é o ano do avanço.
Esse ano é o ano que nós vamos avançar como nunca. Esse ano é o ano em que vai haver uma aceleração do céu nesse lugar. Ó Deus, mas isso passa por cada um. Há um avanço da igreja, um avanço coletivo, um avanço de todos nós, um avanço das nossas células, um avanço, Senhor, de tudo, todas as áreas. Mas isso passa pelo avanço pessoal. É preciso que eu, o meu irmão, cada homem, mulher, os nossos jovens, até mesmo as nossas crianças, elas vivam nesse lugar. Eles são discípulos. Discípulos de Cristo, discípulos de Jesus, discípulos que procuram se aproximar mais e mais do Mestre, procuram cada dia caminhar mais e mais perto do Mestre, mais e mais, serem mais parecidos com Ele, se tornarem cada dia mais parecidos com Jesus. Central, escute aqui, preste atenção, eu faço das palavras de Paulo minhas palavras, sejam meus imitadores, naquilo que eu imito a Jesus. Aquilo que você olha para a minha vida e que você vê Cristo, pode me imitar, meu irmão. Se tem alguma coisa que você olha para mim e você não vê Jesus, sabe o que você faz? Ora por mim, pelo amor de Deus, eu preciso da sua oração, eu preciso da sua ajuda, que você peça para Deus ter misericórdia, me ajudar, para que cada dia eu venha me tornar mais e mais e mais e mais parecido com Jesus, ao ponto de você olhar para mim e falar assim: puxa vida, o pastor, ele é parecido com Jesus, eu vou imitar ele, eu quero ser parecido com ele. E aí, irmão, isso vai multiplicar na vida das pessoas. Você vai ser um exemplo de Jesus, você vai ser um canal, e as pessoas vão olhar para você e você vai dizer para ela: me imite como eu imito a Cristo, me imita como eu sou um imitador de Cristo. Isso vai se multiplicar, e nós vamos alcançar uma multidão para Jesus. Nós vamos ganhar vidas, nós vamos mudar histórias. Deus, eu abençoo o teu povo, eu abençoo cada homem e mulher, eu abençoo, para que, ó Pai, todos aqueles que decidem aqui hoje, que dizem eu quero ser um discípulo, para que, ó Deus, eles possam avançar. Ah, Deus, eu libero um decreto da parte do Senhor, eu libero uma palavra de Deus, eu libero uma profecia aqui agora. Pessoas que não avançaram em 10 anos, coisas que você não alcançou em 10 anos, você não avançou em 10 anos. Esse ano você vai avançar, você vai provar, você vai viver na sua vida. Mas preste atenção, seja um discípulo, meu filho, seja uma discípula, filha, seja um discípulo, tenha um coração ensinável, se aproxime, seja um discípulo. Pessoas aqui que estão se dispondo, estão assumindo esse lugar, vão avançar, o que não avançaram nos últimos 10 anos, escute, 10 anos, vão avançar. Nesse ano, o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Deus, eu abençoo o teu povo, que ao sair daqui eles saiam comprometidos com o Senhor, saiam comprometidos, ó Deus, com a tua palavra, que eles possam viver como discípulos do Senhor. Uma das coisas que o Senhor falou: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Que cada um saia daqui e diga para si mesmo: Jesus me escolheu para fazer a diferença nesse mundo. Eu oro no poder do nome de Jesus, para a glória e para o louvor do Deus que é trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos declarar: eu deixo tudo para te seguir, eu deixo tudo para te encontrar, e depois eu dou a bênção e você vai em paz. Eu deixo tudo pra te encontrar, eu deixo tudo pra te seguir. Ao conhecer-te, eu percebi que eu não tenho pra onde ir, que eu não tenho pra onde ir. Eu deixo tudo pra te encontrar, eu
verdade, Jesus. Fazemos das palavras de Pedro nossas palavras. Para quem iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações, a restauração e o poder que vem do Espírito Santo, vem do alto, sobre nós, seja sobre todo o povo de Deus. Você que crê e recebe, diga amém. Ó, domingo que vem nós temos somente a celebração da manhã, às 9h30. Na próxima terça-feira, não nessa, na próxima terça-feira a gente tem aqui o quê? O culto de recepção dos legendários. Nós vamos ter que tirar as cadeiras daqui. Vai ser diferente, não é culto igual esse não, tá? É um culto especial, é assim, não vai caber o povo aqui, não vai caber. Então assim, já se programa para estar aqui, vai ser uma festa, nós vamos fazer uma festa aqui, uma celebração do retorno dos legendários que vão subir a montanha agora nessa semana, tá bom? Nós estamos indo aí num grupo de mais ou menos entre quem vai fazer e quem vai trabalhar. Nós estamos indo num grupo aí de umas 55 homens aqui da nossa igreja, né? Que vai fazer e que vai trabalhar. Então vai ser uma festa muito grande aqui. Em nome de Jesus, você está convocado, você está convidado, nós está convocado a estar aqui. Vai em paz, Deus abençoe em nome de Jesus.